fã de esporte! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma semana no Futebol 360. Corinthians e Inter empatam na Neoquímica Arena e o Vitor Pereira reclamou de poucas opções, hein? Jorginho acerta com o Vasco e aguarda burocracias para ser anunciado. Vai dar jeito no Gigante da Colina? Palmeiras empata com o Bragantino, mas se mantém com vantagem na liderança. Final de semana quase perfeito para o Verdão? Sim, os outros tropeçaram, né? Todo mundo ajudou. Pareceu um pouquinho do Palmeiras que a gente não tinha visto nos últimos jogos, né? Aquela resiliência, o gol de bola parada que ajudou. Esse já é o segundo do Braga, o do Arthur, né? O Bragantino deu a pinta de que pudesse ganhar até bem esse jogo. O Palmeiras desconta ainda no fim do primeiro tempo. O Palmeiras acabou salvando um ponto, William. Uma rodada em que o Palmeiras não priorizava isso. E conforme as horas passaram, a gente descobriu que esse empate foi mais importante do que se pensava. É verdade. Estava se lamentando isso no sábado, de repente o domingo transformou tudo. Pois é. E nós vimos aí um gol contra do goleiro Cleiton, esquisito, né? Bom menino. Ele é que coloca a bola pra dentro. Bom menino. Essa Goleiro bom do menino. Luan é incrível também. Vai pintar aí um empate entre Flamengo e Ceará, Mari. Exatamente. E quem faz gol é expulso. Foi a regra desse jogo, mais ou menos, né? Verdade. Porque o Jô abre o placar para o Ceará e aí depois ele é expulso. E aí o Gabriel empata e também depois é expulso. Foi mais ou menos uma equipe de Fórmula 1, sabe? Quando o piloto fala, desacelera para o seu companheiro passar. Foi mais ou menos Flamengo e Palmeiras. Mas aí no Parque já. Atenção, ó, tá tranquilo, tá favorável na liderança? Distância do Palmeiras para o vice desde o início do retorno. Então, na rodada 20, a diferença era de 4 pontos. Chegou a estar em 9 pontos, agora está em 7 pontos. Essa diferença aí para o vice, que já foi o Corinthians, que já foi o Fluminense, que já foi o Flamengo. Né? Tem isso também, né? Cada o hora atual um vice dá mais medo que os outros. Cada hora um vice, mas esse vice agora é o Flamengo. Vamos para o Allianz Parque, porque é o seguinte, a gente olha para o sábado pensando na terça. O negócio é assim, né? Campeonato Brasileiro e agora já olhando para a Conmebol Libertadores. Que dupla maravilhosa agora no Allianz Parque. Abel Neto e Felipe Facincani. Fez bem o Verdão de poupar todo mundo, ou quase todo mundo, no sabadão. Ou a rodada é que ajudou? Teve mais sorte do que juízo o Palmeiras. Bom dia para vocês. Muito bom dia, William Tavares, Caco da Mota de Porto Alegre. Para o mundo, a Mari Pereira também, professor Celso Zelt, todos os amigos e amigas ligados no F360, é isso aí. Falamos ao vivo aqui do Allianz Parque, palco do jogão de amanhã entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Diferentemente de Curitiba, quando estávamos na semana passada, né, Facincani? Não tão frio, um friozinho, principalmente para um cara como eu, que sou da praia. Sim. 15 graus, mas um ventinho chato. Mas comparado aos 7 graus de Curitiba, aquele vento gelado da semana passada, tá lindo, tá lindo. Já alguns funcionários do Palmeiras começando aí, ou continuando a preparação para o jogo de amanhã. Até ontem, quase 36.800 ingressos já tinham sido vendidos. Então, obviamente, estará lotado. E já respondendo a sua pergunta, William, na minha opinião, o Abel Ferreira, o Palmeiras, acertou sim em poupar seus principais jogadores. É óbvio que ele foi beneficiado também pelo empate do Flamengo com o Ceará, pelo empate entre Corinthians e Internacional. De qualquer maneira, ele já tem uma gordura, já tinha uma boa vantagem, que acaba sendo mantida, 7 pontos em relação ao segundo colocado. E aí acho que tem uma mescla, uma mistura de emoções, Facincani e amigos. Um pouquinho de preocupação pela desvantagem, perdeu o primeiro jogo de 1-0, com o empate de sábado já são 4 jogos sem vitória do Palmeiras, tem uma pontinha de preocupação, mas o que eu percebo nas ruas de São Paulo, com os palmeirenses que a gente conhece, nas conversas nos papos, é muito otimismo por tudo que esse Palmeiras já fez. E o que eu mais ouço, Facincani, que eu já estou falando demais, é: confiamos no plano do Abel Ferreira. É o que dizem os palmeirenses. Bom dia, Facincani. Tudo bem, Abel? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo no estúdio, pro fã de esporte. É verdade, né? O Abel é um cara que, geralmente, quando se coloca numa dificuldade, ele dá uma resposta muito positiva, né? E em especial em Libertadores. Quantos jogos épicos que o Palmeiras não fez
saindo de momentos em que ele era colocado em xeque e depois se prova como esse time super competitivo, tanto é que é o bicampeão atual da competição e na busca por uma terceira final consecutiva, algo que para o futebol brasileiro não ocorre desde o São Paulo 92, 93, 94. Então existe, claro, muita expectativa, a preocupação é verdade em relação à lesão do Rafael Veiga, que segue em tratamento de um problema no tornozelo, sofreu justamente a entorse no jogo contra o Atlético Paranaense. Caso não jogue, muito provável que o Tabata seja o substituto natural, com o retorno no Scarpa, que esteve suspenso lá em Curitiba, e ainda assim o Danilo, que cumpre 2 jogos de suspensão devido às expulsões de ambos na partida de volta das quartas de final contra o Atlético Mineiro. E por que você acha que é provável que seja o Tabata? Pelo sistema de jogo e pela resposta do Tabata. Nesses 2 jogos o Tabata não foi mal, né? Ele conseguiu entregar um pouco mais de futebol em relação ao Flaco Lopes, que teve uma atuação deixou a desejar completamente lá, né? Apagada lá em Curitiba, ainda perde um gol na cara que talvez pudesse ter até mudado o panorama do jogo logo com 5 minutos, depois ele não se encontra. Nenhuma chance de o Abel insistir com ele? Na minha visão, muito difícil, né? Até porque teve o jogo desse final de semana contra o Bragantino, que ele não pega na bola. 5 minutos depois que ele sai, entra o Merentiel, empata o jogo em favor da equipe do Palmeiras. Então assim, né, são questões que vão colocando em xeque, minando por enquanto a confiança. E o mais natural... Aliás, belo gol do Merentiel, desculpa te interromper, um belo gol do Merentiel, domina, bonito, bate. Sim. Um gol importante ali pro empate do Palmeiras. O Merentiel ganha os pontinhos, mas não a ponto de esses pontinhos não aproximam de repente de uma... titularidade? Não, acho difícil. Acho que o Abel vai com um time que ele tem mais confiança, que é com o Rony de centroavante. Ele coloca o Scarpa ou o Tabata para essa função aberta pela ponta. E aí só vai definir, claro, quem que vai ser o meia centralizado. No jogo contra o Bragantino, em muitos momentos o Tabata estava por dentro, mas eu prefiro o Tabata vindo por fora, até porque era a característica dele jogando no Sport, ele era o reserva. Scarpa mais centralizado? E o Scarpa mais centralizado. Eu prefiro, acho que para o Palmeiras fica um pouco melhor. Até porque o Scarpa, ele te dá mais opções por dentro para ser uma espécie de um segundo homem de início de jogada. O senso de criação do Scarpa e o passe dele é mais qualificado que o do Tabata. O Tabata é um jogador que ele é um meia ponta, né? Aquele atacante de criação. Joga fazendo a função que, entre aspas, era muito parecido com o que era o Gabriel Veron. E tem o próprio lapso do Gustavo Scarpa em característica dele, né? Ele, quando jogava no Sporting, ele era reserva imediato quando o Sarabia lá estava, que agora voltou ao Paris Saint-Germain. E o Pedro Gonçalves, que é outro jogador que foi destaque da equipe, inclusive na temporada retrasada, campeã portuguesa no comando do Rubem Amorim. Então, ele tem essa característica de jogar mais por beirada, por dentro. Então, se o Abel inverter com o Rony de centroavante, para mim, o Palmeiras ganha um meio-campo sólido o suficiente para tentar vencer o jogo. E se jogarem realmente, quer dizer, o Scarpa, óbvio que vai jogar, mas se estiverem juntos Scarpa e Tabata, como você disse, é óbvio que eles podem também se movimentar, trocar de posição durante o jogo e às vezes até confundir um pouco o Atlético Paranaense ou não? A ideia vai ser essa mesmo, né? É buscar às vezes mais profundidade com o Tabata, hora buscar o jogo um pouco mais criado e essa bola fatiada por dentro com o Gustavo Scarpa, ou então início de jogada com mais qualidade de passe, com o Scarpa buscando a bola junto com o Gabriel Menino. Então é um Palmeiras que deve ter um meio-campo melhor trabalhado, né? Até porque, se a gente for colocar também no histórico recente, o Rafael Veiga não vinha bem já com a camisa do Palmeiras. Ele fez aquele gol contra o Flamengo no empate aqui em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, mas a sequência desses últimos 14 jogos do Palmeiras, desde a derrota para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro aqui por 2-0, e essa última derrota para o Furacão no meio de semana passado, mostra um Rafael Veiga muito abaixo daquilo que ele já demonstrou no primeiro semestre. Então, em alguns momentos, o próprio Gabriel Menino já dava sinais de que, ou o próprio Tabata, chegou uma sombra para, quem sabe, dar uma segurada no Veiga. Até conversando com algumas pessoas da comissão do Palmeiras, existia uma possível ideia de tentar segurar um pouquinho o Veiga em 1-2 jogos para recuperar esse lado físico dele. Ele pegou o Covid, também não voltou legal, teve a lesão. Então, assim, o Veiga veio com um combo de problemas depois que ele parou, que não conseguiu ainda entrar na mesma rotação da equipe. Então poderia ser uma ideia, e talvez agora essa lesão já dê sinais ao Palmeiras de que é melhor respirar um pouco o Veiga, não apressar essa volta, por mais importante que ele seja, recuperar clinicamente o jogador, porque caso o Palmeiras avance... Ele vai. Se puder jogar, sim, mas eu preferiria segurar o Veiga para um segundo tempo de momento, iniciar com o time com 100% todo mundo na formação e na questão física, para tentar buscar o resultado em campo. E vocês aí do estúdio, o que vocês pensam dessas questões
É óbvio que o Gustavo Scarpa volta, né? O Danilo continua de fora, só volta a atuar na Libertadores se o Palmeiras chegar à final contra o Flamengo. Ninguém tem dúvida que o Flamengo estará na final, né? E aí joga Tabata, tem o Wesley, que a gente não citou aqui, mas também é uma opção. O Merentiel fez gol, mas poucas atuações, se não me engano foi o terceiro ou quarto jogo dele, né? Tinha 67 minutos com o Palmeiras, ele era a quinta opção. É, muito pouco. Tem muita gente pensando no Endrick, que treinou, mas o Endrick treinou com os jogadores, mas é muito difícil, né? Pra mim, entrar em campo na terça-feira. Então, seja como reserva ou titular. Titular, obviamente, que seria absurdo, mas como reserva, muita opção, gente que eu falei, inclui você. Sim, não tenha dúvida. Pra mim, Abel, é o seguinte, o bom jogador não tem idade, precisa de oportunidade. Como o Vitor Roque. Exatamente. O bom jogador tem que ser trabalhado e pra mim o Palmeiras perdeu muito tempo deixando ele no sub-20 depois da Copinha. Aquela história de, vai pra Disney, pensar, não. Acabou a Copinha, menino, vem cá, vem treinar com a gente, porque quando assinar o seu contrato no meio do ano, em 6 meses, eu quero você pronto pra jogar. Pronto pra iniciar o seu trabalho e, claro, construir sua história aqui, até pelo talento que ele tem. É só assim que você vai saber o quão diferente ele é. Que, de fato, ele é diferente pra base, sem dúvida alguma. Ele é muito fora da curva. Então, só ter colocado o Endrick pra treinar 3 semanas, pra mim, o Palmeiras perdeu um pouquinho de tempo. Já poderia estar, desde que assinou o contrato, participando ativamente dos jogos, banco de reservas, ir entrando aos poucos. E quem sabe hoje, numa partida como essa, poderia ser até esse fato novo que a gente fala que seria muito importante para o Palmeiras, como o Vitor Roque foi um fato novo e está sendo muito importante para o Atlético Paranaense. Professores, William Tavares, Mari, Caco, professor Celso Zelt. E para vocês, quem joga? Vocês sabem que eu estou numa situação aqui muito delicada, porque eu acabo de concordar em quase que 100% com o que o Facincani falou. Sobre o Endrick? Não, sobre tudo. Sobre tudo. Assim, com vírgulas, pingos e tudo. Olha, você está demais. É um negócio que me assusta na manhã dessa segunda-feira, a forma como eu começo a semana. Eu também estou assustado, começar a segunda-feira assim. Concordando quase 100% com o Facincani, porque é o seguinte, eu não vejo drama, eu não vejo desespero, eu não vejo preocupação, de verdade, nessa escalação do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Paranaense. Falando sério, primeiro, o Facincani falou, é uma coisa que eu concordo muito, não, este momento do Rafael Veiga não é aquele momento do Rafael Veiga que você perde o jogador e fala, ai meu Deus do céu, Rafael Veiga, quem substitui agora, o cara tá voando e tal. Ele não está nesse momento. E há muito tempo o Palmeiras já encontrou o substituto do Rafael Veiga, que é o Gustavo Scarpa, e que é o melhor jogador do Palmeiras já há alguns meses. Você pega, quem é o melhor jogador do Palmeiras há uns 2 meses, 3 meses? É o Gustavo Scarpa. E ele volta. O retorno do Gustavo Scarpa representa demais, muito mais do que qualquer ausência. Porque foi a ausência dele que representou. Exatamente. O Danilo não está voando também. Não está naquela fase de estar voando. Claro que faz falta, é evidente. Mas ele não está voando como está. Então, assim, hoje representa muito mais o retorno do Scarpa do que a ausência do Veiga ou do próprio Danilo. Então, o Scarpa está voando. Como chegou o Tabata, eu acho que eles podem fazer essa troca ali, o Scarpa no meio, o Tabata pelo lado. De vez em quando pode inverter, enfim, natural. Você tem o Dudu e, para mim, é ponto-chave nesse jogo o Rony estar lá na frente. Essa é a prioridade. Para mim é prioridade. Não é Merentiel, não é Flaco Lopes, não é lá o Endrick, se pudesse ser, não é nenhum desses. É o Rony. Volta a fazer o que estava fazendo. Daqui a amanhã pode-se treinar mais com o Flaco Lopes, com o Merentiel, se desenvolver um trabalho para um outro esquema de jogo para o ano que vem, porque o Abel vive fazendo isso. Esse Palmeiras já mudou muito desde que o Abel chegou. Então eu acho que pode-se pensar isso para o ano que vem, mas para agora, o que estava dando certo? Como é que o Palmeiras estava voando? Era com essa formação. Coloca o Rony lá de novo. Essa e é a pronto. É Scarpa, coisa. é Tabata, é Dudu, é Rony e acabou. Fala, Abel. Não, rapidinho. Inclusive, na semana passada, antes do jogo de ida lá em Curitiba, não sei se vocês lembram, eu defendi a escalação do Wesley exatamente para manter o Rony ali nessa posição, que ele incomoda demais o adversário. Mas volto aí com você. Se não for o Wesley, que seja o Tabata, com o Scarpa jogando ali mais pro lado direito, mas o Rony perturbando os zagueiros adversários, no caso do Atlético Paranaense, com velocidade, com a marcação na saída, que estando na ponta ou no meio, ele vai perturbar, mas o Rony é o cara do Palmeiras na Libertadores. Concordo. Para mim são 2 pontos importantes. É o retorno do Scarpa e colocar o Rony ali na frente.
Pronto. Sim. Não tô vendo desespero pro jogo de amanhã. O time anda muito melhor com o Rony do que com qualquer referência. E as referências, o Merentiel nem dá para avaliar ainda, né? Vai fazer em função do gol. Não dá. É pouco. Sem chance. O Flaco já não se pagou. Não se pagou. Não se pagou. Quando Já joga teve com o oportunidade. Flaco, Tá devendo. é um a menos para participar do jogo. Não dá para ser assim amanhã. Ele trava a dinâmica Ele trava, do ataque. não pode se dar o luxo. Acho que o melhor dos mundos seria isso que o Abel falou. Se o Wesley estivesse num momento confiável. Mas o momento do Wesley não é confiável. Então eu sairia exatamente com o Scarpa no lugar do Veiga. Hoje é um ganho para o Palmeiras. Sim. O Scarpa no lugar do Veiga. E o Tabata ali pelo lado de início, com a possibilidade de, como o jogo se apresentar, os dois são jogadores inteligentíssimos e o Abel também sabe mexer muito bem no meio de um jogo, né? Os times do Abel não são estáticos nesse sentido. Não é porque um entrou de meia e o outro lado que vai ser assim 90 minutos. Então o Palmeiras tem boas soluções aí. Também acho. Muito boas soluções. E sobre o Danilo, a ausência do Danilo... Um jogo perigoso, William. A ausência do Danilo que pega também é que o futebol tem algumas duplas, né? Dupla de zaga, dupla de volantes. Eu acho que a ausência do Danilo, ela respinga no rendimento do Zé Rafael. Caco, quero te ouvir. Vai lá. Você falou jogo perigoso. Não, é exatamente... O professor falou muito bem, exatamente o que eu ia falar. Eu acho que faz muito mais diferença, muito mais falta nesse momento a ausência do Danilo. Mas o fato de já não ter o Rafael Veiga, o Tabata fica melhor, mais equilibrado o meio de campo, porque ele perdeu o meio de campo no jogo da ida. Mas por isso que eu considero um jogo perigoso. Ele não está com o seu meio campo titular. Ele faz valer o seu campo, joga em casa, o Palmeiras. Tem jogadores, o Rony na dele, concordo plenamente. Mas não dá para desconsiderar o fato do Atlético ter vencido o primeiro jogo, ter todas essas ferramentas, possibilidades de até tentar amarrar e num 0-0 buscar uma classificação e no empate e até no contra-ataque buscar uma vitória. Não dá para desconsiderar que o Atlético está muito bem preparado também para esse jogo. É um dos jogos mais difíceis dos últimos anos que eu acredito que o Palmeiras vai ter diante do Atlético Paranaense. E não entendo, concordo com o Facincani. Imagina se está 0-0 e o Endrick não é nem opção para entrar num jogo como esse. Não tem idade. O garoto joga demais. Eu não sei o que falta para ele ter uma oportunidade na equipe do Palmeiras. Até porque ele é melhor do que todos os outros que chegaram. Não, sem dúvida. Agora, você está jogando a bola para cá, Caco, Sim. mato no peito e vou lançar para o Facincani para ele encerrar de lá. Eu acho assim, o Facinca, para o Endrick entrar amanhã, certo? Fosse durante o segundo tempo e tal, ele teria que ter vivido uma experiência Vitor Roque, sabe? Já ter jogado alguns jogos da Libertadores. Vitor Roque já foi fundamental na classificação contra o Estudiantes e tal. Não é a cara do Abel. Né? Tinha que ter rolado já uma experiência Vitor Roque. Colocar amanhã no susto de sopetão, acho meio arriscado. Mas vai lá, vocês encerram daí. Eu concordo contigo até pelo critério do Abel. Agora é o seguinte, eu penso sempre no fato novo, penso sempre que o diferente ele pode surpreender justamente quando ninguém espera. E, acima de tudo, tem uma situação, Abel Neto e amigos também. O Endrick, ele não tem absolutamente nada a perder amanhã. Se o Palmeiras, hipoteticamente, for eliminado, o que o Endrick vai ser cobrado se entrar em campo? Mesmo que ele perca um gol. Nada, torcida, menino, valeu, vambora, chegou, tá vendo? Primeira oportunidade dele agora. Se ele entra, time classifica, ele não faz gol, mas vai bem. Torcida explode. Se ele entra, o time classifica, ele faz gol, a torcida invade o campo e coloca ele no colo, entendeu? Então, assim, ele não tem absolutamente nada a perder. Porque o ano dele vai ser 2023, né? Ele seria apenas um fato novo para amanhã. E a torcida do Palmeiras em nenhum momento, e isso assim, conversando com todo mundo, em nenhum momento tem qualquer tipo de responsabilidade nas costas dele. Não entraria para ser o cara, vai lá agora, você é o cara. Muito pelo contrário. Ele entraria como, talvez eu se pudesse dar uma dica ou passar uma instrução para ele amanhã, seria, garoto, entra e se diverte. Fica tranquilo, independentemente do que aconteça. Isso é um perigo para o adversário, hein? Pois é. Entra e se diverte pro Endrick. É isso. É a mesma coisa em relação ao outro lado, ao Vitor Roque. Exatamente. Que o Felipão deve ter falado para ele. Entra e joga a tua bola. Entre e joga a tua bola, se diverte. Para garoto bom é assim que funciona. O único problema, se é que a gente pode dizer assim, é que ele ainda não jogou nenhum jogo pelo profissional. Será que ele ganharia a primeira chance numa semifinal de Libertadores num jogo decisivo? Aí vai depender também da cabeça do jogador, do papo do técnico, da comissão técnica com ele. De qualquer maneira, só para fechar, para terminar,
tentando pensar na cabeça do Abel Ferreira quando ele escalou o Flaco Lopes, que já estamos todos nós descartando. O que ele imaginou? Vou ter um cara mais ali de referência, incomodando os zagueiros do Atlético Paranaense, um cara bom na bola aérea. E ele teve as chances, para fazer o gol de cabeça, ele teve a chance para abrir o placar e não correspondeu. Então, por isso que todos nós estamos falando, inclusive no Endrick, para esse jogo de amanhã. Você quer completar? Não tem a menor condição. Completou, foi curto e grosso. Com vocês. Maravilha. Obrigado, Abel. Valeu, Facincani. Eles continuam durante a nossa programação hoje e amanhã, semana de Conmebol Libertadores. Você acompanha com a gente aqui nos canais esportivos da Disney e no Star Plus. Caco, um abraço. Valeu, meu garoto. Obrigado, prof. Obrigado, Mari. Obrigado a você que acordou a semana e a segunda-feira com a gente. Continuem semana pra lá de especial. Mas não sai daí não, que vem o Esporte. Não dá pra perder o Sport Center, meu amigo. Ó, quem avisa, amigo é. Segue aí com o Bruno Vicari. Tem Mariana Spinelli hoje ou não? A Mariana, que trabalha de segunda, está aqui, já falei. É verdade.